Olá a todos. Esse vídeo está sendo produzido, né, por mim, pelo professor Manuel, para a turma de métodos computacionais aplicados à geotecnia. Ele é um vídeo que sai um pouco aí da zona de conforto, da minha zona de conforto, né, não é uma área que eu domino completamente, mas eu vou apresentar aqui os principais conceitos, né, para que a pessoa que escuta esse vídeo, né, para que assiste esse vídeo, consiga usar, né, o CTrans. Né? O CTrans é um dos softwares que faz parte do pacote lá do GeoStudio. Né? Aqui vocês estão vendo a versão full, né? Mas mesmo sem a versão full, se você quiser ter acesso, por exemplo, à versão estudante, a versão estudante 2020, ela já traz aí uma série de exemplos, né, que mesmo na versão estudante você vai ter condições, por exemplo, de desenvolver e ver as funcionalidades, tá, ok? Então isso aqui é uma aula mais para apresentar conceitos básicos, né? Eu já vou antecipando que, do ponto de vista numérico, esse talvez seja o problema mais desafiante que a gente tem, e ao longo, né, dos 3 vídeos que eu vou produzir, certo? Eu explico isso. Hoje, né, nesse vídeo de agora, nós veremos somente, né, a parte de conceitos básicos. Então, vamos tentar imaginar, né, como é que ocorre o fluxo em meios porosos, né, especificamente no caso, fluxo de contaminante em um meio poroso. Tá? Esse aqui é um diagrama que eu inventei, né, faz muito tempo. Eu inventei não, eu elaborei, né, só para dar uma noção aqui para o estudante dos diversos problemas de fluxos que a gente tem, né? Vocês vão ver aqui que mais à frente, aqui, ó, um pouco mais à frente, eu vou colocar novamente um resumo, né? Com todos os fluxos que ocorrem graças a gradientes, né? Mas por enquanto vamos ficar um pouquinho aqui no nosso caso mais simples, né? Então nós temos aqui uma brincadeira, né? Que eu fiz, né? Em que nós temos diversos fluxos, né? Então, né, por exemplo, é de interesse da engenharia o fluxo de calor, fluxo elétrico, né, o fluxo magnético, né, no caso o elétrico e o magnético são mais aplicados, né, a engenharia elétrica e a engenharia eletrônica, né, nós na engenharia civil, ambiental e mesmo na mecânica, nós não usamos aqui o fluxo elétrico e magnético. Em alguns casos, né, aqui na engenharia civil e ambiental, nós temos interesse com o fluxo de calor, né? Agora está na moda, né? Existem diversos problemas em que nós, né, precisamos estudar o fluxo de calor. Por exemplo, um deles, né, são as estacas trocadoras de calor, né, que tem como objetivo aproveitar a estabilidade térmica do subsolo. E em algumas regiões do mundo, né, como por exemplo no Canadá, né, eu sempre cito o Canadá aqui porque é um exemplo interessante, né, eu sempre gosto de explicar isso para os meus alunos, né, assim, toda vez que você vê, né, ouvir, né, um problema de calor em solo, né, você imagina o seguinte: no Canadá, no verão, né, é mais 40 graus Celsius, né, e no inverno é menos 40 graus Celsius. Então, você tem um absurdo aí de gradiente térmico, né? Então, em alguns problemas, sim, a gente tem interesse nisso. Não é o caso agora, né, do nosso exemplo, que talvez depois a gente dê uma olhadinha nisso, né? O fluxo que realmente interessa para a gente nessa aula é o fluxo de massa. Né? Então, vamos focar aqui um pouquinho, né, no fluxo de massa. Então, regressando aqui para o fluxo de massa, né? Quando a gente fala de massa, né, o que nos interessa aqui, né, é a massa de um fluido atravessando uma seção transversal, né, e de partículas. Essas partículas, no caso aqui, vão estar na forma de soluto, né, numa solução, tá certo? Mas, de qualquer forma, né, é bom chamar a atenção que quando a gente fala de massa, né, a gente fala de massa, qualquer massa. Né? Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo aqui de fluxo de pessoas, né? Você já se perguntou por que há fluxo de pessoas de uma região para outra? Né? Por que há fluxo de veículos de uma região para outra? Né? Então, basicamente, né, se a gente imaginasse aqui um mapa, né? Então, você imagina aqui um mapa simplificado, né? E imagina que você vai ter um processo de migração, né, do norte para o sul, ou do sul para o norte, né? Vamos colocar do sul para o norte para
para não parecer que é algum tipo de analogia aqui com o Brasil, né? Então você imagina, por exemplo, na Itália, né? Na Itália, a região norte é bem mais rica do que a região sul. Então, o que tem aqui no norte, né? No norte que você tem, né, um número de pessoas disponíveis para trabalhar é pequeno, né? Enquanto na região sul o número de pessoas disponíveis para trabalhar é grande, né? Então você tem pessoas com curso superior, né, prontas para o mercado de trabalho, mas não tem emprego, né? E aí no norte da Itália você tem muitas indústrias, muitos empregos, né? E as pessoas que já estão lá provavelmente já estão empregadas, então você não tem oferta, né, de empregados. Aí o que é que acontece? Você migra do sul para o norte. Se você prestar atenção, o que você tem é um gradiente, tá, pessoal? Então é um gradiente o quê? Um gradiente de pessoas, né, disponíveis para trabalhar. Então você tem muitas pessoas disponíveis para trabalhar aqui, poucas pessoas aqui, então você tem um gradiente. Em todos os casos que a gente vai falar aqui, essa analogia existe, tá? Todos os casos, né, que dizem respeito aqui para a gente, né, nós vamos falar sempre de gradiente, né? Gradiente, gradiente, gradiente. Então, seja gradiente de carga hidráulica, seja gradiente de potencial químico, seja gradiente de calor, né, de temperatura, tá bom? Em todos os casos, sempre quem comanda o fluxo é o gradiente. É como eu falei aqui, nesse caso para vocês, né? Por que as pessoas migram de uma região para outra? Porque tem um gradiente, né, de oferta de emprego, existe um gradiente de oferta de empregados, né? Então, as pessoas saem de onde o gradiente é maior, né, onde a concentração de pessoas disponíveis é maior, né, para onde tem pouca demanda, e isso acontece no mundo todo, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Bom, deixando aqui um pouquinho esses lados, esses exemplos que servem mais de filosofia, né, de explicar que sempre é o gradiente, né, e um pouquinho mais aqui para o nosso exemplo específico, né, nós geralmente nos importamos mais com fluidos, né, na engenharia civil e ambiental, né, então nós, né, podemos simular o fluxo de um líquido, né, de um vapor, tá, que não deixa, o vapor não deixa de ser um gás, né, só porque a diferença aqui, pessoal, é que o vapor ele pode voltar a ser líquido, né, então a diferença aqui é que esses dois estariam ligados, e quando a gente fala de gás, né, ele vai ser gás e vai continuar na forma gasosa sempre, né? O vapor não. O vapor ele pode trocar aqui de líquido para vapor e de vapor para líquido, né? Especificamente na aula daqui que a gente está trabalhando, né, a gente vai falar de soluções, né? Então, quando você fala de soluções, você pode ter uma solução com uma concentração mais alta ou com uma concentração mais baixa de soluto, né? Então, o pessoal aí de engenharia ambiental, né, vai ter mais afinidade com isso que o pessoal de civil. Eu sou engenheiro civil e eu não lembro mais muito sobre diluições, sobre essas coisas. Mas aí vocês vão me ajudando, né, tirando dúvida, né, quando a gente for fazer a aula ao vivo, né, vocês me ajudam aí se eu tiver falado alguma besteira. Como eu vou focar mais na parte matemática, eu acho que vai correr tudo bem, tá bom? Então, no caso das soluções, o que a gente vai ter é sempre um gradiente de concentração, né? E vocês vão ver que além do gradiente de concentração poder produzir fluxo, às vezes você já tem o fluxo, né? Então, tem aí um rio, né? Imagina que você tem um rio, né? O fluxo de água no rio já está ocorrendo, e aí você despeja aqui, né, um contaminante qualquer, um esgoto, né? Majoritariamente, o que vai acontecer aqui é que vai acontecer um processo de transporte do contaminante, mas não pelo contaminante ter uma concentração maior aqui ou menor, não é isso. Ele vai se transportar simplesmente porque você já tem aqui uma linha de fluxo, né, no rio. Bom, então esses aspectos que a gente vai estudar. Eu vou chamar a atenção um pouquinho também de nomenclatura, né, como eu andei lendo, né, nesses últimos dias. Eu vou chamar um pouquinho a atenção de nomenclatura, porque tem algumas nomenclaturas aqui nessa aula que podem gerar confusão, tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é que a gente vai modelar o fluxo, mas dentro do solo, né? Então a gente não vai modelar, né, como eu falei agora, num rio, né? Então, no caso aqui de um rio, de uma lagoa, né, em que o processo pode se dar, né, por difusão ou por advecção, não é o nosso caso, tá? O nosso caso não é um rio, não é uma lagoa, né, não é um depósito, é solo, né? Então, nunca esqueça que o solo é um meio poroso. Bom, não esqueça disso, é fundamental. E não esqueça que o solo pode estar saturado ou não, e a gente mede isso por meio, né, da umidade volumétrica. Tá
bom? Além disso, né, então, quando a gente olha aqui para o meio, né, para o solo, né, ele é um meio poroso, ele pode estar saturado ou não, né, como eu acabei de falar para vocês, tá certo? Mas tem uma outra coisa que a gente precisa chamar atenção, né, que é super importante, é exatamente se você tem, né, desculpa que eu coloquei o sinal errado, se você tem, né, o seu contaminante, digamos assim, reagindo ou não com os minerais do solo. Então você imagina, por exemplo, vamos sair de solo e vamos passar aqui para uma rocha carbonática, né, para um carbonato. Tá? Um carbonato, se você passar uma água ácida nele, você vai corroer essa rocha e, consequentemente, o ácido vai perder o efeito. Né? Então, a gente tem aqui também que observar, né, esses aspectos. Será que está tendo reação química? Pessoal, se começar a ter reação química, o problema se torna muito mais complexo. Tá? E, obviamente, que eu não vou abordar isso aqui, porque é um problema que como eu falei, é mais complexo e a gente está aqui no curso de graduação. Tá bom? Se alguém tiver interesse em trabalhar com isso do ponto de vista numérico, né, eu posso oferecer tema de projeto final, tema de mestrado, seria um prazer, tá? Existe demanda hoje para isso, tá bom? A gente tem demandas, várias demandas, né, para, por exemplo, o fluxo reativo, né? E é um problema muito bonito do ponto de vista matemático também, tá bom? Então teria não só demanda, né, da indústria, como também do ponto de vista matemático, é uma coisa elegante, né? Um outro problema que a gente tem também, né, e que a gente tem que lembrar, é que o solo, né, pode ter variação de temperatura, né? Eu falei aqui, ó, né, pode ter aqui no caso aqui imagina que no Canadá, né, que o solo vai sofrer uma variação de temperatura dessa ordem de grandeza na sua superfície, né? Ou se você estiver usando lá as estruturas trocadoras de calor, né? Então, todos esses aspectos aqui, né, você pode assumir que é isotérmico ou não, né? Aí, aqui, né, nesse curso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai até abordar o saturado e não saturado, esse aqui ainda dá, mas a gente não vai trabalhar com fluxo reativo, infelizmente, tá? Eu até gostaria. Durante as férias eu posso fazer isso, né? Colocar isso para vocês, né? E também, por enquanto, apesar de isso aqui não ser impeditivo, né? O CETRANS, que é o programa que a gente vai usar, ele faz, né, fluxo de calor, mas por enquanto a gente vai, tá bom, trabalhar com fluxos isotérmicos. E aí, a partir de todas essas definições que eu fiz até agora, né, a primeira pergunta que a gente vai responder, né, beleza, o CETRANS modela, né, mas modela o quê? Né? Então, a primeira pergunta que a gente vai responder, né, é exatamente o modelo o quê? Né? Os aspectos que a gente vai assumir estão aqui em cima, tá bom? E a gente vai tentar responder qual é o fenômeno, né? Qual é a matemática do fenômeno que a gente vai estudar por aqui, tá bom? E tem uma série de pontos aqui que eu queria discutir com vocês, tá? Esse aqui ainda é mais complementar, né? Ainda continua aí na mesma balada, digamos assim, né? Como é que a concentração de um contaminante pode variar com o tempo, né? Então, ó, isso aqui, pessoal, eu sempre digo aqui para meus alunos, né, que matemática é uma linguagem, tá bom? E o que está escrito aqui, né, nessa expressão matemática é, né, a concentração varia com o tempo. É isso que está escrito aqui. E o que você precisa responder, né, como engenheiro, né, é como a concentração varia com o tempo, né? Quais são os aspectos, né, que podem fazer a concentração variar com o tempo? Vamos lá. O primeiro deles, né, bem rápido aqui, o primeiro deles, né, é o balanço de massa, né? Então você imagina que você tem aqui um elemento representativo, né? Então você tá entrando massa, tá saindo massa, né? Então vou botar aqui massa que entra, né? Massa que sai, né? Se houver uma diferença entre a massa que entra e a massa que sai, obviamente que o que está aqui dentro vai variar, certo? Então você vai ter uma variação, né? Esse processo de balanço de massa que entra e que sai, a gente tem dois, digamos assim, mecanismos, né? O primeiro deles é a difusão, que é um mecanismo lindo, tá, pessoal? Vou botar até aqui, ó. É uma das coisas mais bonitas que tem. E sabe o que é uma das coisas legais? É que isso aqui foi estudado pelo Einstein, né? Pelo Albert Einstein, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos o fenômeno de difusão,
mas eu vou até disponibilizar para vocês um artigo da escola, da revista de Física do Brasil, em que ele conta a história, né, de como é que o Einstein fez isso aqui, se eu não me engano, né, não tenho certeza absoluta, mas isso aqui faz parte da tese de doutorado do Einstein, tá? Não tenho certeza absoluta, tá bom? A convecção, tá? Ela tem outro nome, né, que na verdade para a gente aqui o mais correto seria advecção, tá? Para a gente aqui esses dois vão ser sinônimos, mas geralmente a convecção está mais ligada a calor, tá? Quando você tem fluxo de calor, né? Aí a gente chama convecção, e advecção é quando é o nosso caso aqui, né? Que na verdade a gente tem uma velocidade e, né, a historinha do rio lá, né? Você tem um rio, a água do rio tem uma velocidade, já se você não fizer nada, já tem a velocidade aqui do rio, né? Então, se eu colocar uma partícula aqui, essa partícula vai se deslocar com o tempo, simplesmente seguindo a corredeira do rio, tá? Como eu tinha falado para vocês, né? Uma concentração, né? Por exemplo, aquela história lá do ácido, né? Imagina que você coloca um ácido carbônico percolando uma rocha carbonática, né? Esse ácido vai desaparecer, né? Então, a concentração desse ácido vai desaparecer. E por que ele desaparece? Porque ele reage com a rocha, né? Você vai produzir uma reação química que vai estabilizar lá o ácido. Então, o ácido vai cair, né? Vou colocar aqui, a concentração do ácido vai cair, certo? E o motivo é simples, né? Está tendo reação interna. Aqui hoje, nessa aula de hoje, a gente não vai fazer isso, tá? Se der, na terceira aula eu faço isso, tá bom? Mas por enquanto eu não vou prometer. Aí a gente tem também um decaimento químico, né? Imaginando, por exemplo, que você tem... o correto aqui não seria nem químico, pessoal, seria radiativo, tá bom? Mais correto seria radioativo. Mas imagina que, nesse caso aqui, você tem um decaimento, né? A coisa diminui porque ou está reagindo, né? Como nesse caso aqui, então ele vai desaparecendo, ou, né, porque o elemento tem meia vida mesmo, né? Então ele desaparece devido às propriedades físicas dele, tá bom? A mesma coisa vale para biológico, né? Imagina que tem uma bactéria que morre, ou que cresce, né, ou que se desenvolve, né? Então você teria aí, né, dois elementos que a gente pode associar como se fosse um decaimento, tá bom? Então, esses dois aqui a gente vai chamar de decaimento. Vocês vão ver que eles aparecem na equação e, por incrível que pareça, eles pioram a nossa equação, tá bom? Eles não facilitam a nossa vida, não, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre princípios, tá? A coisa mais importante que tem é esse ponto aqui, mas aí a gente já chega lá, né? Então, quando você vai formular, né, um problema, você precisa formular esse problema assumindo que os princípios da física, né, da química, eles são verdadeiros, né? Então a gente não vai, por exemplo, deixar de conservar massa, né? Então, assim, aquela história que eu falei lá, a massa que entra é menos a massa que sai, né? A variação tem que ficar em algum local, né? A gente também tem que conservar energia, tá certo? No máximo que vai acontecer com a energia é ser transformada, tá bom? Então, olha que interessante, né? Qual é a energia que tem, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos colocar aqui um recipiente fechado, tá certo? Aí esse recipiente aqui a gente tem água, deixa eu trocar aqui a cor aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Então a gente tem água aqui, isso aqui está lotado de água, tá bom? Isso é fechado, ele não interage de jeito nenhum, essas paredes aqui são mágicas, né? Não tem troca de energia, não tem nada, tá bom? Aí, pessoal, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui, ó, alguma substância, né? Não interessa qual é a substância, tá? Mas eu coloquei aqui alguma substância aqui nesse cantinho, tá bom? Como se fosse, por aí, imagina que é açúcar ou sal, né? Então você tem água e eu coloquei aqui o açúcar e o sal aqui, certo? Pessoal, se isso aqui, né, mesmo que isso aqui não exista nenhuma forma de troca de energia, né, do sistema com o meio, naturalmente, se você esperar, né, aqui só temos água, aqui nós temos uma concentração elevada, naturalmente isso vai se espalhar, tá? E em pouco tempo, ou em muito tempo, não interessa, né? Em algum tempo, decorrido algum tempo, a gente vai ter essa massa aqui que eu coloquei de açúcar, de sal, espalhada nisso aqui tudo. Aí a pergunta que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: para que haja movimento, pessoal, para que haja movimento, esse movimento tem que vir
de alguma transformação de energia. Bom? Tem que vir de alguma transformação, tá certo? De energia. E aí é exatamente essa transformação de energia que a gente vai tentar entender daqui a pouco qual é, tá bom? Então eu vou fazer o primeiro intervalo aqui para o vídeo não ficar muito longo e ficar mais fácil lá de eu colocar no YouTube. Obrigado.